Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Passando aqui para gravar mais um vídeo para o canal Um Pouco de Tudo com Marilene Lopes. Para me apresentar para vocês aqui, eu acho que nem há necessidade porque o canal já tem o meu nome, né? Marilene. Mas se você chegou aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu joinha, a fazer um comentário, que é muito importante para nós, gente. Curta e compartilhe esse vídeo se você se sentir à vontade para fazer isso, tá? Hoje, o vídeo de hoje, eu quero deixar aqui uma mensagem assim, sabe, de ânimo, né, para as nossas vidas. E para fazer esse vídeo, eu resolvi contar algo que o Senhor fez na minha vida, né? E falar para você que Deus continua realizando sonhos, ainda que existam dificuldades, né? Mas o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, né? A sua palavra nos diz que para Ele não há impossível, né? Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E eu até falei assim que eu ia só trazer mais vídeos de crochê aqui, mas eu não posso parar de falar desse amor de Deus. Esse Deus que me surpreende cada dia mais, né? Mesmo que eu não mereça, mesmo nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, muitas das vezes eu não sendo fiel da forma que é para ser, mas Ele continua me surpreendendo, né? E eu glorifico a Deus por tudo, gente, por tudo, né? Eu até estava vendo aqui um versículo, deixa eu ver aqui, eu peço licença para vocês um minutinho, porque o meu óculos, ele quebrou. E eu estou esperando para passar por um exame, para já fazer um óculos certo, né? Porque se eu vou agora ali na ótica, eles vão me fazer um exame e vai me passar um óculos, tudo bem. Mas aí, se eu precisar, como eu vou passar um especialista, então eu prefiro esperar um pouquinho para já fazer o óculos certo, né, gente? Porque a gente também não pode estar, né, gastando aquilo que não tem, né? Então eu quero já fazer de uma vez. Mas eu vou ler aqui, eu peço licença para vocês um minutinho que tem aqui, eu escrevi aqui e vou ler para vocês bem rápido. Aqui em Romanos, capítulo 1 e versículo 15. Romanos 1 e 15 fala assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Voltar aqui. Gente, depois eu vou ver se eu faço uma capa bonitinha para colocar aqui no vídeo para ficar melhor, mas se não, eu vou fazer do meu jeito mesmo. Eu sempre falo para vocês que eu tenho uma casa lá no Piauí, eu falo a minha casinha do interior, né? Que a cidade lá é pequenininha, mas eu, quando fiz a minha cirurgia, eu falei para Deus que eu queria fazer o meu culto de ação de graça lá, contar, né, o que Deus fez na minha vida. E dessa vez que eu fui para lá, agora não deu para fazer, até porque eu fui mais para visitar o meu avô, que já estava ruinzinho, né? E eu estava orando a Deus que Deus conservasse ele com vida até que eu chegasse, porque ele já ia fazer 102 anos e já estava com um pouquinho de dificuldade, né? Mas graças a Deus eu tive a oportunidade ainda de despedir do meu avô. E não deu tempo de eu fazer o meu culto. E eu fiz um pedido para Deus, porque antes de vir para cá, na época que eu vim para me tratar, eu vendi a geladeira e vendi o freezer que eu tinha lá. A geladeira era dos meus irmãos, que minha mãe tinha deixado, e o freezer era meu, né? Mas aí eu vendi os dois, que a gente ia vir, né? Eu não tinha certeza de quanto tempo eu ia passar por aqui. Aí ficou armário, ficou um fogão que já tá velhinho, né? Ficou mesa com cadeira, cama, guarda-roupa, com algumas coisas lá. Mas eu falei assim para o Senhor que eu queria uma geladeira boa, né? Eu falei para Deus como eu queria. E eu queria um fogão bom também, um fogão, porque no dia do meu culto eu quero fazer bolo, eu quero fazer um culto de ação de graça mesmo, né? Então eu falei, Senhor, eu quero
Era o desejo do meu coração, né? Um fogão bom, tudo bem que o que tá lá funciona, né? Mas já não tá mais, porque muito tempo a casa fechada e aí as coisas vão se, não fica tão boa, né? Como na época que eu deixei. E já para falar para vocês, eu vim aqui para passar 4 meses, já fez 3 anos em março esse ano, né? Porque eu vim para me tratar. Graças a Deus cheguei aqui, estava tudo preparado, como eu já falei para vocês, aqui tem geladeira, aqui tem micro-ondas, aqui tem máquina de lavar, Deus preparou tudo, até forninho eu tenho ali, Deus preparou, né? Graças a Deus. E eu conversando com Deus, né? Lá no meu silêncio, né? Conversando com Deus, eu falei para ele do que eu queria, que era o meu sonho, né? Mas que era um sonho, né, irmã? Porque para mim não tava fácil, né? Porque aquilo que eu pedi para Deus deve estar em torno, está em torno de uns 6 mil, do jeito que eu queria. Quase 6 mil reais. Mas Deus, irmã, Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele usa pessoas, né, para nos abençoar, para nos ajudar. E eu tava aqui e eu recebi uma ligação, né? E me mandou a foto da geladeira que eu queria e do fogão que eu queria. E disse assim, olha, aqui tá nas condições, dá para comprar e eu compro para você. Aí eu falei, não, espera meu esposo chegar, né, que eu quero conversar com ele. Na verdade foi o meu genro que me ligou, né? Mas aí eu falei, mesmo assim, foi meu genro e minha filha, deixa meu esposo chegar pra gente conversar. Irmã, não costumo fazer nada sem conversar com meu esposo, nada. Tudo que a gente vai fazer, independente do que seja, a gente tem que sentar primeiro e conversar. E graças a Deus, quando ele chegou, eu conversei com ele, né? E aí a gente foi ver tudo direitinho. E Deus abençoou de uma forma tão grande. O meu genro foi lá, comprou. Mas quando ele mandou a foto, irmã, eu me surpreendi, porque era exatamente do jeito que eu queria. E eu não falei para ele, né? Eu falei para Deus. Mas Deus é aquele que conhece a minha e a tua vida. Então, irmão, eu fiquei tão feliz que eu falei, não, eu tenho que falar. Porque assim, você vê, ó, os católicos, quando eles recebem uma bênção, né? Quando eles recebem uma bênção, eles põem eu já vi lá na minha cidade, né? Eles pegam e escrevem uma placa grande ali num pano, um banner, né? Eles fazem um banner e põem na frente da casa. Graça recebida, e vai lá e explica. E nós, muitas das vezes, nós recebemos, aí não contamos, né? E o mundo tem que saber que Deus continua fazendo milagre. Ah, mas uma geladeira e o fogão não importa. É uma geladeira boa, de inox, é um fogão daqueles de 5 bom, em cima de vidro, ou de 5 bocas, né? Aliás, eu tô até emocionada. Com aquela tampa de vidro, do jeito que eu queria, né? A parte de cima, aliás, de vidro, do jeito que eu queria, o forno que eu queria, que eu sonhava, que para mim as minhas condições não davam no momento, e Deus preparou. Então eu tenho que contar, né? O que para você pode ser insignificante, para mim é uma bênção. Aí você pode dizer, mas irmã Marilene, mas você não já tem aí na sua casa essa geladeira e tudo? Mas no momento eu não posso levar ainda para lá. E eu queria fazer o meu culto, né? Eu vou fazer o meu culto de ação de graça. E graças a Deus por isso, né? Então eu quero dizer que nós vivemos pela fé. E quando nós honramos, né? Quando nós confiamos no Senhor, nós agimos a nossa fé, nós conversamos com Ele, contamos para Ele, Ele responde, Ele responde. Então, por isso que eu falo para você, eu não posso deixar de falar desse amor, desse Deus maravilhoso, que cuida da gente nos mínimos detalhes, né? E outro dia eu ouvi uma moça falando assim, que a gente deveria usar o nosso tempo aqui no canal, em vez de ficar fazendo coisas que não agradam a Deus, usar o nosso tempo para falar do amor de Deus, né? Não importa como, o importante é estar falando aqui do amor de Deus, né? Um amor verdadeiro, um amor sincero, de um pai que cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu gosto muito de ouvir, gente, eu vou falar aqui de novo o canal da irmã
Val Marandazzi, se você quiser ouvir palavra bem explicada ali, vai lá no canal da nossa irmã, a pastora do Vale também, a irmã Matozinha também tem a palavra, né? E outras irmãs. Eu sou do tipo que se eu passar no canal e eu vejo ali falando da palavra de Deus com sinceridade, não importa o canal de quem seja, se tá pregando o verdadeiro evangelho, eu tô lá assistindo. Às vezes não comento, mas dou meu like, assisto o vídeo, né? E é isso, gente. Tô muito feliz, né? Vou fazer o meu culto de ação de graça do jeitinho que eu queria que a minha casa estivesse, vai estar. E quando eu chegar lá, eu quero filmar para mostrar para vocês. Mas eu tinha que contar isso, porque Deus já me abençoou, eu já recebi a bênção, já está comprado. E o melhor, irmão, vai entregar lá no meu interior, né? Lá no Piauí, na minha casa. E eu só tenho a agradecer esse Deus, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? Depois a minha família, que eu tenho uma família abençoada. Esse final de semana nós fomos passar o final de semana lá ou domingo em Paranapiacaba, aliás, o sábado. E eu olhando, andando ali, eu, meu esposo, minha filha, meu genro, eu falo assim, meu Deus, como eu tenho que te agradecer, né? Então é isso, gente. Quero falar para você que se você tem um sonho, se você contou algo para Deus, Ele ouviu e na hora certa Ele vai responder. E se você ainda não contou, fale o que você quer. Quando eu peço algo para Deus, eu já sempre digo assim, eu quero assim, dessa cor, né? Se o Senhor me abençoar, se for a tua vontade, né? Imagine nós como mãe, eu como mãe, quando a minha filha, às vezes ela fala de uma coisa e ela nem me pede, né? Mas eu fico ali com aquele desejo de dar aquilo para minha filha. Imagine Deus, né? Imagine Deus, um pai tão amoroso, né? Justo, mas amoroso. Então é isso, gente. Eu queria falar isso para vocês, né? E dizer que estou muito feliz. Ah, mas é uma benção pequena, eu não sei. Pode ser pequena para você, mas para mim era um sonho, né? Que eu queria fazer o meu culto de ação de graça com a minha casinha do interior arrumadinha, e eu vou filmar ela arrumadinha para vocês, né? Porque Deus, Ele é maravilhoso, né? Para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso eu falo, não posso parar de falar desse Deus, não posso parar de falar desse amor. Irmãs, outra coisa, tem o canal do Evangelista Damião também, tem umas lives maravilhosas. Você que gosta de palavra de Deus, vai lá também, né? Vai lá também, porque ele é um irmão humilde, simples, que fala ali de coração, né? Da forma que Deus usa ele transmite a sua palavra. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. O vídeo ficou grande, eu não queria que ficasse grande, mas, enfim, né? O importante é que Deus, Ele é maravilhoso e nós temos que contar aquilo que Ele faz em nossas vidas. E é isso, gente. Que Deus abençoe sua vida sempre.